Olá, meus amados irmãos, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Aqui quem vos fala é o obreiro Leandro e eu quero vir aqui neste canal abençoar a tua vida com a palavra de Deus em nome de Jesus. É como eu sempre digo, se não for da palavra, de mim mesmo eu não irei falar. Amém? Então que essa palavra venha em nome de Jesus, venha confrontar os pecados da nossa carne. Sim, a palavra de Deus, ela tem que confrontar o pecado da nossa carne. A palavra de Deus, ela tem uma palavra de conforto, de consolo, mas o principal da palavra de Deus nós temos que entender é confrontar aquilo que há de errado em nós. Hoje, infelizmente, olhamos no meio do evangelho que as pessoas estão deixando de pregar a verdadeira palavra para poder pregar a prosperidade, para poder pregar as heresias, para poder pregar as mentiras. Existe um evangelho coach de autoajuda e assim as pessoas se dizem que podemos continuar no pecado, podemos continuar nas coisas erradas, que Deus continua nos amando, que Jesus Cristo ainda vai nos salvar. Podemos andar de torto a direito, andar de qualquer jeito. E assim andamos, e assim Jesus ainda vem e nos salva. Eu fico por entender esses tipos de coisa, esse tipo de evangelho, por quê? Porque Cristo, ele deu a vida dele para que nós venhamos ter uma salvação. Jesus deu a vida dele pelos nossos pecados. Ainda continuamos a pecar. Por quê? Porque às vezes deixamos a palavra de Deus de lado. Buscamos na palavra de Deus só aquilo que conforta, só aquilo que é um abraço. Ah, hoje eu estou triste, eu vou abrir aqui uma palavra de Deus aqui. Não é assim, não é dessa forma. A palavra de Deus, ela tem que confrontar aquilo que está de errado em nós. Tem que confrontar. Jesus Cristo disse que em João capítulo 16, no versículo 8, que o Espírito Santo, que quando ele subisse, ele rogaria ao Pai e o Espírito Santo viria, para que não ficássemos órfãos. E o Espírito Santo, ele ia nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Se uma pessoa que aceita Cristo e continua no pecado, como que ela tem o Espírito Santo? Como que ela pode ter o Espírito Santo, sendo que é o Espírito Santo que a convence? Às vezes, irmão, às vezes nós já estamos com a mente contaminada com erro. E aí, para tirar aquele erro, para colocar o certo, dá um trabalho. Dá um trabalho e tem pessoas que querem ignorar a verdade. Ah, não, que Deus nunca vai me abandonar. Não vai. Deus nunca vai te abandonar. É mesmo? Viver na prostituição, viver nas coisas erradas, falando que é cristão, falando que é homem e mulher de Deus, Deus não vai abandonar quando está totalmente no erro e no pecado? Será que é isso mesmo que a palavra de Deus nos diz? Será que é isso? Será que a palavra de Deus ela vai dizer que Deus nunca vai nos abandonar? Porque nós vamos continuar no pecado? Que Deus ainda nos aceita? É dessa forma? Nós vamos entrar no céu todo sujo, todo cheio de pecado? Será que é verdade? Porque a Bíblia nos ensina que Jesus buscará uma igreja. Quem é a igreja? Nós, eu, Leandro, você que está escutando, nós somos a igreja, porque nós somos morada e templo do Espírito Santo. Jesus vai buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, uma igreja pura. E aí? Será que Jesus deu a vida dele à toa? Para nós vivermos no pecado? Mas abra a tua Bíblia em 2 Reis, capítulo 17. Abra a tua Bíblia em 2 Reis, capítulo 17, e vamos ler um pouco da palavra. 2 Reis, capítulo 17, nós vamos ler do versículo 7 até o 20. São 13 capítulos, mas temos que ler um texto, um contexto,
temos ler não só um versículo, mas vários versículos, para às vezes abrir a nossa mente para entendermos melhor. Por isso que muitas vezes, pessoas às vezes só têm aquilo na mente, porque pega aquilo, o versículo que somente conforta. E o restante? E o restante, como é que fica? Um exemplo que eu vou dar, Romanos capítulo 8. Aí ele só pega lá para baixo, de 38, 39, que diz: quem nos separará do amor de Deus? A morte, a tribulação? Mas aí sim, glória a Deus por isso. Mas e o versículo 1? E o versículo 1? Que a Bíblia diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo Jesus, que andam conforme a vontade de Deus. Não, mas eu vou pegar lá embaixo no versículo porque me conforta. Porque aquele versículo lá, ele me conforta. O outro não. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aí você vai ler o restante. Um salmo recheado de promessas, um salmo recheado da palavra de Deus, que há de cumprir na nossa vida quando? Através do versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Se você não habita, não tem condição. Então Deus não vai me abandonar, porque eu vou andar errado de qualquer maneira e Deus não vai me abandonar. Não. Vamos lá. 2 Reis, capítulo 17, do versículo 7. Olha para você o que a Bíblia nos ensina. E sucedeu assim, por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir à terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Olha o pecado. E andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora diante dos filhos de Israel e nos costumes dos reis de Israel. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor, seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. E levantaram estátuas e imagem do bosque em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes, e queimaram ali incenso e todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles, e fizeram coisas ruins. Presta atenção no que eu vou dizer aqui. E fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor. E serviram, versículo 12, 2 Reis, capítulo 17, versículo 12. E serviram os ídolos, dos quais o Senhor dissera: não fareis estas coisas. E o Senhor protestou a Israel e a Judá, pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos e os profetas. Porém, não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus, e rejeitaram os estatutos e o concerto que fizera com seus pais, como também os testemunhos com que protestara contra eles, e andaram após a vaidade e ficaram vãos, como também após as nações que andavam em roda deles, das quais o Senhor lhes tinha dito: não fizessem como elas. E deixaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram imagem de fundição, 2 bezerros, e fizeram os ídolos do bosque, e se prostraram perante o Senhor, todo o exército do céu, e serviram a Baal. Versículo 17. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, presta atenção, para o provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel. Olha agora,
2 Reis, capítulo 17, versículo 18. E que o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante da tua face. Nada mais ficou senão a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos estatutos que Israel fizera. Versículo 20. Pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel e os oprimiu e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante da sua presença, até que os expulsou de diante da tua presença. Aleluia! 2 Reis, capítulo 17, versículo 7 ao 20, nós lemos. Aí o que esse povo estava fazendo? O que Deus falou para o povo de Israel? Vamos lá em Moisés? Deus tirou o povo do Egito. Tirou o povo do Egito, tirou o povo da escravidão, tirou o povo do sofrimento, para quê? Para ir rumo a uma terra prometida. E ali falou com eles: não façam nada que fizeram as outras nações. Não façam. Mas o que o povo gosta de fazer? Tá aí, ó. No versículo 11, no final do versículo 11, provocarem a ira ao Senhor. Irmãos, se Deus ira, é porque quem provoca a ira nele somos nós. Essa pandemia está aí, a culpa é de quem? A culpa é de todos. A culpa é de todos. Ah, não, mas é porque saiu de tal lugar. Se Deus quisesse, Deus teria permitido que nem chegasse no Brasil. Se Deus quisesse, não chegava em 2 países. Se Deus quisesse, ele poderia nem permitir nem ter saído da China. Se Deus quisesse, ele não deixaria nem que aquilo tinha acontecido. Mas Deus permitiu, por quê? Porque o povo está se corrompendo com o pecado. O povo está como aqui o povo de Israel, voltando às práticas passadas, voltando aos pecados, voltando à idolatria. Não, irmão Leandro, agora não idolatramos. Não, o cristão é um idólatra e ele não acha que não. Ele é um cego espiritualmente, o cristão. É a verdade. O cristão, ele idolatra a igreja que ele congrega. O cristão idolatra o pastor da igreja. O cristão idolatra o cantor. O cristão idolatra tudo. O cristão tem a coragem de idolatrar a ceia. Que é isso? É verdade? É verdade. Tem gente que fica um mês sem ir no culto. Aí no dia da ceia vai. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Nós devemos entender o que é idolatria. Idolatria é aquilo que nos tira da presença do Senhor. Idolatria é aquilo que nos afasta da presença do Senhor. Ah, mas você falou da ceia que nos afasta, a ceia nos aproxima. E os outros cultos? Você foi cultuar a Deus? Você ficou o mês todo sem ler uma Bíblia? Aí no dia da ceia vai lá, ainda veste uma roupinha nova, compra uma roupa nova, um perfume novo para ir ceiar. Será que Deus não está vendo que você não está anos que não vai no culto, só vai no dia da ceia? Por que só vai no dia da ceia? Não está idolatrando, não? O culto é para o Senhor. Nós temos que ir no culto sempre. Ah, hoje não dá. Beleza, não vai no culto. Hoje não dá, não deu. Mas você tem agora os dias, nós temos agora os dias certos de ir. Ah, eu vou lá na igreja agora porque tem um pastor de fora. Ah, eu vou lá na igreja agora, vou visitar a igreja do irmão, porque lá tem uma irmãzinha lá que revela o oculto e o escondido. Não, tem um irmão lá que tem olhos, parece que tem um raio-x. Idolatria. Idolatria. Olha as coisas que tem em cima dos púlpitos. As arcas. Hoje já tem as arcas novamente dentro das igrejas. As águias, os boi, tem tudo. Tem as coisas em cima dos púlpitos e as pessoas estão idolatrando. Não, o cantor que canta lá na igreja, lá ele é uma bênção. Amém, glória a Deus. Mas não precisa idolatrar ele, não. Eu não tenho que idolatrar meu filho, eu não tenho que idolatrar minha esposa, ela também não tem que idolatrar mim, não tenho que idolatrar meu carro, minha moto, minha casa, o meu avião, o meu dinheiro, o que for.
O povo está voltando, o povo está voltando, e o cristão está batendo no peito falando que é melhor. O cristão está batendo no peito dizendo: eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus. Ei, uma coisa eu falo, irmãos, e muitos às vezes não concordam. Você quer me chamar de um homem de Deus? Glória a Deus por isso, e que eu não me engrandeça com isso. Mas o único momento que eu verei que eu sou um homem de Deus, quando eu estiver diante de Jesus e Ele colocar a coroa da vida na minha cabeça. Aí eu vou lá e eu vou falar: realmente eu sou um homem de Deus. As pessoas estão brincando com a salvação. As pessoas estão brincando. Eu recebo cada testemunho de pessoas que estão passando dificuldade dentro dos ministérios, que os pastores não estão nem aí. É cada testemunho que eu escuto, maus testemunhos de líderes. As pessoas chegam até mim me pedindo ajuda: irmão, está acontecendo isso no ministério, o que eu faço? Irmão, lá pregou isso, mas eu não vejo na Bíblia. Irmão, está acontecendo isso. É cada testemunho que a gente fica com a cabeça doendo, por causa que é tão ridículo cada tipo de coisa. Amados irmãos, olha que este povo aqui provocou a ira no Senhor. Eles provocaram a ira no Senhor. Por quê? Porque no versículo 7 diz: e sucedeu assim por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor. Quem fizeram pecar? O rei. O rei. No versículo 1, no ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá. Quem fez o povo pecar? O líder. E aí? Como é que explica isso? Porque aqui diz: e contra ele subiu, e não, aqui é o versículo 2, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não como os reis de Israel que foram antes dele, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Hoje, como é que estão a liderança em vários ministérios? Estão fazendo o que é mal aos olhos do Senhor. Estão fazendo o que é mal. Irmão, se o evangelho de Cristo, que deu a vida por nós, se ele não confrontar o pecado da nossa carne, que evangelho que estamos vivendo? Se o Espírito Santo não nos convence que estamos errados, que estamos vivendo no erro, que evangelho é esse? Que Espírito Santo é esse? As pessoas estão achando que ir para o ministério é rodar, pular. Não, irmãos. Ir para o ministério não é rodar, pular. Ir para o ministério é prestar um culto ao Senhor e sair de lá falando: realmente a palavra falou comigo, realmente essa palavra falou comigo, eu estou precisando consertar. Eu tenho que ter vergonha de falar que sou cristão, porque eu tenho que me consertar. Não, mas tem gente que fica assim: nossa, o fulano podia estar aqui. O fulano podia estar aqui porque a palavra servia para ele. Ei, Deus fala com quem está na casa. Aleluia. Deus fala com quem está na casa. No versículo 14 diz: porém não deram ouvido, antes endureceram a sua cerviz. O que é que endurecer é cerviz? Pessoas, cerviz. O que é que significa cerviz? Parte posterior do pescoço, a nuca. Ou seja, uma parte dura e rígida. A pessoa fica assim, ó. Sabe o que é isso? Quer que eu trago para você aqui? No hebraico significa caché. Q-A-S-H-E-H. Caché. Teimoso, obstinado. Sabe o que significa obstinado? Não se deixa convencer. E aí? As pessoas que estão vivendo obstinada, não se deixa convencer, de dura cerviz, se prostra ali como um poste e ali está certa. Eu estou certa aqui, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E pronto, acabou. Tampa os ouvidos, não vou escutar esse evangelho. Pronto, acabou. Que o irmão, ele é muito fanático. Não, o irmão é muito bitolado. Não, aquele irmão pregar, ele é muito ignorante. Que nada, é porque você não aguenta escutar a verdade. É porque você está, como diz a palavra aqui, ou como Deus disse,
porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz. Você está andando de dura cerviz, você está andando assim, ó, não quero saber de nada, olha aqui e não está preocupado com nada. O irmão está pecando do seu lado e você, em vez de falar com ele, irmão, esse pecado te leva à morte, sai desse pecado. Não, eu não estou nem aí para a vida dele, eu vou cuidar para a minha vida. Ah, não, eu vou naquele culto ali que é o culto da prosperidade. Lá tem o culto do sal grosso. Tem uma igreja aí de nome grande, uma igreja que tem um templo. Ela está fazendo o culto dos 7 dias do fechamento de corpo. Para mim isso é macumba. Para mim isso não é culto, isso é macumba. Vai ter lá também o sal ungido para você jogar o sal grosso dentro de casa. Para mim isso é macumba. Para mim eu não vejo na Bíblia eu ter que jogar sal dentro da minha casa, porque para mim não foi pendurado lá na cruz um sal, foi pendurado na cruz Cristo Jesus que deu a vida por mim. Ou eu me conserto na presença do Senhor para me receber as bênçãos do Senhor, eu ando na porcaria. Eu finjo que sou uma ovelha lavada e remida no sangue do Cordeiro, mas na realidade eu sou um porco na lama. Essa é a verdade. Não, irmão Leandro, mas Deus não nos abandona. Não, o que é isso? Deus nunca nos abandona. Não é dessa forma que você está falando. Não. Então vamos lá para Romanos. Abra a tua Bíblia aí em Romanos, capítulo 1, do versículo 21. Romanos capítulo 1, versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Vamos lá para o versículo 24. Também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia para desonrar o seu corpo entre si. Versículo 26, pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza. E aí, aqui fala da homossexualidade. Não, Deus não abandona, não. Por que está escrito aqui? Deus os abandonou às suas paixões. Deus os entregou. Vive no pecado, que Deus vai te entregar o pecado. Deus vai te entregar o pecado. A Bíblia diz, aquele que você se inclina, você é servo dele. Se você se inclina para Cristo, se você se prostra ali para Cristo, você reverencia a Cristo, você é servo dele. Mas se você reverencia o pecado tem mais valor na sua vida, você é servo do pecado. E aonde está Deus nisso? Aonde está Deus no pecado? Aonde está Deus? Obscureceu. Aqui no versículo 21 diz, antes, em seus discursos, desvaneceram. Sabe o que é desvanecer? Encher de vaidade, ficar orgulhoso. Olha o discurso dos pregadores. Eu faço, eu posso, eu tenho poder. Vem aqui porque eu vou revelar. Eu tenho o dom da revelação que eu vou fazer. Você não vai fazer nada. Você não vai fazer nada. A única coisa que você está fazendo é levar as pessoas ao pecado. É isso que você está fazendo. Aí eu quero ver no final dar conta para Cristo. Eu quero ver no final muitos pastores dar conta daquelas almas que eles tiraram de dentro da igreja. Muitos pastores estão apartando as ovelhas do rebanho do Senhor. Eu quero ver lá no final o pastorzão dar conta. Eu quero ver. Eu faço, eu posso, eu tenho. Que tem? Você não faz nada. Se não for Jesus na sua vida, você não vai fazer nada. Somos falhos e pecadores. Somos falhos e pecadores. Aí desviaram o seu coração insensato e obscureceu. Você quer saber o que é obscureceu? Obscureceu, ignorado, que se esqueceu, que não dá mais valor. Ignorado. Ignora aquela verdade, o coração está obscurecido, sabe o quê? Que se esqueceu daquilo que é a verdade,
que não dá mais valor. E aí, como é que ficamos? Deus não vai abandonar. Deus vai continuar com você no pecado. Ah, Deus vai pecar comigo no pecado. Só pode. Só pode. Tem um pregador que eu vi esse dia aí, um pregador do autoajuda, que ele teve a cara de pau de ministrar e falar que se quer tocar em Deus, não, que quando toca em você, toca no ponto fraco de Deus. Ah, pelo amor de Deus. Que quando nós somos tocados, é tocar no ponto fraco de Deus. Deus tem ponto fraco. Deus tem ponto fraco. Aí o povo lá embaixo que gosta de um palhaço em cima do púlpito, glória a Deus, aleluia, e todo mundo bate palma. Aí quando vem uma palavra que confronta, quando vem uma palavra que exorta, quando vem uma palavra que confronta o pecado, fica igual um biscoito murcho. Não dá um glória a Deus, não dá um aleluia, não fala, nossa, glória a Deus, porque hoje a palavra está falando comigo. Não é o pregador, é a palavra. Eu estou aqui falando da palavra, eu não estou contando a minha vida. Eu não estou aqui para contar da minha vida para você, estou aqui para falar da palavra. Estou aqui para falar da palavra de Deus para a sua vida. João capítulo 13, versículo 2. Como que é obscurecer? Vamos lá, João 13, 2. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse. Ele escureceu, ele obscureceu. O que acontece? Judas esqueceu da verdade. Judas esqueceu da verdade. Judas, ele já não dava mais valor para aquilo. Para quem? Para Cristo, para a verdade, a palavra, o verbo que se fez carne, o cordeiro que tira o pecado do mundo. É isso que a palavra nos ensina. Mas as pessoas querem o quê? Querem um evangelho fácil. Uma vez salvo, sempre salvo. Aonde está escrito na Bíblia? Uma vez salvo, sempre salvo. O salário do pecado continua sendo a morte. Tem pessoas dizendo que o suicídio dá salvação. Aonde está escrito na Bíblia que o suicídio dá salvação? Aonde? Eu fico por entender que a verdade é a palavra de Deus. Quando a Bíblia não fala, o homem se cala. Aí as pessoas querem arrumar pretexto para ficar no pecado e falando que Deus está se agradando. Deus está dando oportunidade, irmãos, para nós voltarmos para Ele. A pandemia veio para isso. Se agora as igrejas, agora os ministérios voltando a abrir, os ministérios voltando a ter os cultos, se não consertar, estou falando para você que é pregador, para você que é pastor, para você que é missionário, para você que é evangelista, para você que ministra a palavra do Senhor, que leva a palavra do Senhor, para você que é cristão, para você que é crente. Se não voltar, veio a pandemia. Tudo fechou. Para quê? Para que nós venhamos nos converter ao Senhor. Nós saímos dos maus caminhos. Nós aceitamos Cristo verdadeiramente como nosso Senhor e Salvador. Aí o que acontece? Nós voltamos para o Senhor. Porque a pandemia está acabando, que as igrejas, os ministérios já estão voltando a abrir. As empresas, as lojas, restaurantes, está voltando a abrir. Irmãos, para você que eu falei que é pregador, que leva o evangelho, se não consertar na presença do Senhor, Deus vai descer a ira dele. Por quê? Porque nós estamos provocando a ira no Senhor. Nós estamos provocando a ira no Senhor. Você que é líder de um ministério, conserte a tua vida, coloque o teu púlpito em ordenança. Coloque os teus obreiros, os obreiros da casa do Senhor em ordenância. Deus vai pesar a mão e depois não vai adiantar que Deus não falou. Amós capítulo 3, versículo 7. Deus não faz coisa nenhuma sem revelar aos teus servos e os teus profetas. Deus está falando, se conserta, se conserta.
Amém? Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Deus abençoe teu lar e a tua família. Cuidado, nesse evangelho que Deus não vai te abandonar. Cuidado, não vive no pecado, porque Deus não se agrada de pecado. Deus abomina o pecado. Romanos capítulo 1, lê lá. O povo quis viver no pecado, Deus os abandonou, Deus os entregou ao pecado. Cuidado, não fica dando atenção a esse evangelho fraco. Presta atenção naquilo que a Bíblia te ensina. Amém? Deus abençoe. Um abraço do obreiro Leandro e até a próxima em nome de Jesus. Compartilhe este vídeo, abençoar outras vidas em nome de Jesus. Deixa seu like, seu pedido de oração, deixe seu comentário, se inscreva no canal e assim vamos crescer a cada dia mais e levar o reino dos céus a sério, a palavra de Deus a sério. Amém? Um abraço do obreiro Leandro e até a próxima, se assim Deus permitir. Fica com Deus.